saúde. Hoje nós estamos aqui para mais um podcast. E hoje, no nosso podcast, a gente teve o prazer de receber aqui na nossa sede o advogado, o senhor Leonardo de Castro. E ele vai estar falando aí sobre um tema muito importante nesse mês de agosto, né? Que é um assunto muito sério. E aí a gente quer que vocês prestem atenção e logo em seguida nós vamos estar falando com ele sobre a profissão a qual ele escolheu para estar aí desenvolvendo durante sua vida. Bom, com muita alegria e honra que eu recebi esse convite, né, para falar de um assunto tão importante. Eu sou advogado há 12 anos aqui em Orizona e espero poder acrescentar um pouquinho de informações relevantes aqui, trazer informações relevantes para todo mundo. Aí o senhor vai falar sobre o tema, né? Esse mês é o mês Lilás, que é justamente contra a questão da agressão ou feminicídio, realmente contra a mulher, né? A agressão contra a mulher. Então eu vou deixar aí a palavra para o senhor discorrer sobre o assunto para a gente. Certo, é o tema, como ela disse, nesse mês específico do ano, que é utilizado a cor de lilás, né? E que é trabalhada a campanha de conscientização e combate à violência contra a mulher. E aí, com base nesse tema, é importante a gente discutir, né, o histórico desse tema antes e depois da Lei Maria da Penha, que foi uma grande revolução e que trouxe vários aspectos positivos para o enfrentamento a esse tema, né? Antes da Lei Maria da Penha, essas situações de agressões, de tudo que envolve violência contra a mulher, eram tratados como assunto de família e as consequências para os agressores eram ínfimas. Era feito, inclusive, transações penais, a legislação autorizava, era enquadrado como crime de menor potencial ofensivo. Então, antes dessa lei, a coisa era muito pior do que é hoje. Essa lei, ela tem o número 11.340, ela foi promulgada em 2006. E essa lei foi trabalhada e passou a ter vigência a partir de uma triste história. Como o nome traz, Lei Maria da Penha, foi uma senhora chamada Maria da Penha Maria Fernandes, que após vários anos sofrendo violência doméstica do seu marido, companheiro, inclusive 2 tentativas de homicídio, e no final, a consequência mais grave dessa tentativa de feminicídio, ela tomou um tiro e ficou paraplégica. E aí, com toda essa história de sofrimento, de muita luta para que seja revista a legislação à época sobre esse assunto, né? E aí foi promulgada a Lei Maria da Penha. Essa lei trouxe várias mudanças, como eu disse, o reconhecimento de violência não só física, mas também psicológica, sexual, moral e patrimonial. A gente fala de combate à violência contra a mulher, às vezes vem à mente só aquela relação ali de marido e esposa no ambiente familiar só. Então, a legislação reconhece como violência contra a mulher de todas as pessoas que estão ali no ambiente ali, familiar ou não, de pessoas que têm parentesco sanguíneo ou não. Por exemplo, a figura do enteado, da enteada, não é um parente sanguíneo, mas se ele violar, se ele cometer esses atos, ele está sujeito a responder pela Lei Maria da Penha. Inclusive, teve um caso em que foi aplicada a Lei Maria da Penha de uma mulher contra uma mulher. A nora agrediu a sogra, e aí, como a sogra era uma pessoa de idade mais vulnerável, foi aplicada a Lei Maria da Penha para uma mulher agressora. Então, a legislação trouxe um avanço muito grande. Ela prevê, inclusive, a proibição de transação penal, ou seja, o agressor que cometer esse crime, ele
não poderá negociar com o Ministério Público para que ele não responda ao processo. Então, diferente de outros crimes, que quando o réu primário, ele tem esse, em tese, benefício, né? Ele faz um acordo com o promotor, uma doação de um valor, ou o cumprimento de determinadas exigências, e aí o processo não segue. Agora, se ele for enquadrado na Lei Maria da Penha, obrigatoriamente ele vai responder por esse crime. E consta, né? Esse crime para sempre. Sim. Na ficha dele. Aí, um dos principais prejuízos é esse. Porque quando faz a transação penal, é como se aquele processo nunca tivesse existido. E aí, como o enquadramento na Lei Maria da Penha, necessariamente ele vai responder o processo. E como vai ter um processo criminal com sentença no final, vai ficar constando os antecedentes criminais do agressor. Então, são avanços que não são suficientes para impedir que ocorram esses crimes, mas foram medidas aqui, essa que a gente citou é apenas uma, né? Mas tem várias outros artigos aqui que traz essa mudança. A questão da ampliação do conceito de violência, né? A violência psicológica. O primeiro ponto que vem quando uma mulher está sofrendo esse tipo de agressão no ambiente ali é depressão, é autoestima baixa, porque é um sofrimento contínuo ali, às vezes prolongado. Então, essa violência psicológica também pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Violência sexual. Às vezes, o casal, a mulher não tem a ideia de que, por ser casada, e o marido, o companheiro, ela não tem obrigação de ter relação por ser casada, por ter relacionamento. Então, se houver essa situação de não ter consentimento, de qualquer situação que ela não se sinta à vontade, também enquadrado como uma violência dentro da Lei Maria da Penha. Às vezes, mas eu sou esposa, eu sou obrigado a me submeter a tudo que ele quiser, quando ele quiser e na hora que eu quiser. Então, não é assim. A violência moral, às vezes, falar mal, ridicularizar a mulher, criar situações de discriminar, isso aí tudo também é uma violência, no sentido moral, né? Patrimonial, também é uma coisa muito importante que às vezes a mulher não tem noção. Eu, por exemplo, tive caso no escritório, eu advogo na área previdenciária. A minha cliente ficou extremamente feliz e me falou que seria a primeira vez na vida dela que ela ia pegar um salário mínimo dela. Nunca tinha tido uma conta bancária, ou seja, uma vida ali totalmente dependente do marido, sem autonomia nenhuma. Então, isso é uma violência patrimonial. Não só nesse sentido, né, mas se o casal às vezes tiver o poder aquisitivo melhor, tiver uma situação financeira melhor, existe casos de que o marido é totalmente dominante nesse aspecto. Não deixa a mulher ter autonomia de nada. Eu vou vender uma propriedade, vou vender um bem, depende da assinatura dela, ele não quer nem saber, e obriga, manda assina aqui pronto, eu que sei, eu que mando. A mulher não tem essa autonomia e, consequentemente, não consegue ali participar da administração do patrimônio do casal. Assim, a minha visão antes da Lei de Maria da Penha, até hoje, às vezes ainda acontece, é quando a mulher é muito dependente financeiramente do homem, né? Ele que provém da casa, ele que tem o maior salário, e nessa dependência a mulher vai sofrer todo tipo de agressão e ela vai ali assimilando aquilo como se fosse algo normal, né? E aí eu acho que entra aí nessa parte que o senhor está falando, que é a respeito da questão patrimonial mesmo. Esse é um fator que gera todas as outras situações, né? Porque a mulher fica com medo. Mas se eu fizer alguma denúncia, alguma coisa, como que eu vou sobreviver? Eu sou totalmente dependente. Eu vivi uma vida com ele, não fiz um curso profissionalizante, não tenho profissão, o que vai ser de mim?
Então, para a gente perceber assim, a importância de saber do, do que prevê a Lei Maria da Penha e não deixar essa situação chegar ao final, o que é o objetivo da lei, que é a punição. Porque a lei prevê, ela tem 3 objetivos: proteger, prevenir e punir. E aí, muitas das vezes, a gente aplica a lei aqui só para a última parte, que é quando a coisa já passou do limite, já houve agressão, todas essas agressões, física, verbal, sexual, moral, e aí já aplica a lei para punir. Mas ela traz aqui vários pontos nesse sentido de proteger e prevenir. O principal ponto aí dessa questão de proteção e prevenção é justamente a informação. Por isso a importância de um mês como esse, de um evento como esse, para que a mulher tenha conhecimento dos seus direitos e que ali no início, ali, quando perceber que houve o primeiro ato ali do companheiro ou de quem quer que seja, né, como a lei prevê, não precisa ser apenas o companheiro, naquele primeiro ato ali ela já acendeu um alerta ou já buscar ajuda. Existe um canal que é o número 180, que as mulheres podem buscar ajuda. A lei prevê a instituição de delegacias especializadas de atendimento à mulher. No caso aqui da nossa cidade, como não é só um delegado, só uma delegacia, é a própria delegacia que trata, mas de uma forma especial quando envolve violência contra a mulher. Né? Mas, por exemplo, na capital, nas cidades maiores, existe uma delegacia e um delegado que trata só dessas questões que envolvem as agressões e a lei da penha. Aqui, eu separei 2 artigos aqui para vocês terem ideia do que a lei pode alcançar. O artigo 22 da lei, ela traz as medidas que obrigam o agressor. Quando a mulher traz essa informação de violação da Lei Maria da Penha, primeiro para o delegado, depois vai ser encaminhado para o Poder Judiciário, o juiz pode determinar o afastamento do agressor do lar, a separação de corpos, quando é um casal, o juiz determina que ele saia, não é uma decisão que obriga ele a sair, a deixar o lar. E aí, eu vou só ler algumas aqui para vocês terem ideia do quanto é importante e onde a lei pode chegar. O artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei, o juiz pode aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência: suspensão da posse e restrição do porte de arma, com comunicação ao órgão competente. Aqui no caso, se o agressor for policial militar, exercer qualquer atividade, vigilante, qualquer atividade que ele tenha o porte de arma, se parar na Lei Maria da Penha, o juiz pode retirar o porte dele e comunicar ao órgão que ele é subordinado. Afastamento do lar, domicílio, do local de convivência com o ofendido. Qualquer que seja o lugar que ela seja obrigada a conviver com o agressor, o juiz determina o afastamento. Proibição de determinadas condutas, aproximação do ofendido, dos familiares, testemunhas, fixando o limite máximo de defesa entre eles e o agressor. Nesse caso aqui é interessante a gente se perguntar como vai ser essa fiscalização. Eu tenho uma medida protetiva, tenho um papel aqui, que o agressor, vamos supor a mulher, que o agressor não pode chegar a 300 metros dela, dos familiares ou de qualquer quem quer que seja. O que vai me garantir que isso vai ser cumprido? Tanto é que não é efetivamente 100% garantido. Porque se o agressor tiver a intenção de cometer, ele vai cometer igual. Diariamente, semanalmente, a gente vê aí situações de que mesmo com o dia protetivo, mesmo depois da mulher ter buscado ajuda, infelizmente vem acontecer um feminicídio. Existem casos em que a mulher recebe um aplicativo e colocado uma tornozeleira eletrônica do agressor. Então ele é monitorado, pode acontecer isso.
para dar uma efetividade maior nessa decisão, né? Ou então, através do aplicativo, ela teve conhecimento que ele está por perto, ela já tem um canal direto com a polícia militar. Então, essa medida é possível ser concedida e tem meios para fiscalizar também. A limitação de frequentar lugares, restrição de visitas aos dependentes menores, no caso de guarda de menores. Houve uma agressão física, a mulher conseguiu uma medida protetiva. Durante esse período, consequentemente, ele não vai poder ter contato com ela para ter acesso aos filhos. Se o filho for muito pequeno, com idade muito pequena, essa visitação dos filhos também é restringida durante a decisão da medida protetiva. Prestação de alimentos, essa medida aqui foi acrescentada à Lei Maria da Penha em 2020. O juiz pode obrigar, determinar que o agressor ele participe de programas de recuperação, com tratamento com psicólogo, acompanhamento multidisciplinar, para que, às vezes, com esse tratamento, ele consiga também deixar de cometer esses atos. Aí tem o outro artigo aqui que trata das medidas protetivas de urgência já para o ofendido. São garantias que a lei traz, que aqui envolve todas as situações de violência, que a gente citou atrás, né? Psicológica, moral, sexual, física. O juiz, quando necessário, sem prejuízo das outras que ele implementou para o agressor, ele pode garantir para o ofendido. Encaminhar ao ofendido e seus dependentes ao programa oficial ou comunitário de proteção e atendimento. E, em último caso, ele pode determinar até uma escola policial. A gente sabe que o efetivo não é grande, mas existe essa previsão na lei. E em casos graves, o juiz pode determinar para a escola durante o período que achar necessário. Recondução da ofendida e os seus dependentes ao domicílio após o afastamento do agressor. Naquele momento ali de conflito, o juiz determina que ele saia. Depois que ele sair, o juiz determina que com segurança ela e os filhos, ou sem quem quer que seja que faça parte do convívio, retorne para o lugar que ela residia. Né? Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda, filhos e alimentos. Ou seja, se ela se afastar do lar por causa de uma medida protetiva, ela não vai perder nenhum direito com relação à guarda dos filhos, questão patrimonial. Então, ela está amparada pela decisão com base na Lei Maria da Penha. Determinar matrículas do dependente da ofendida, instituição de educação mais próxima do seu domicílio. Vamos supor que, por causa de uma situação dessa, de uma agressão, ela seja obrigada a mudar para uma outra cidade ou um outro estado. A lei prevê que ela tem uma garantia de que os filhos dela poderão estudar na escola mais próxima onde ela for residir. Então, conceder, olha a importância dessa parte que foi incluída em 2023 na Lei Maria da Penha. Conceder ao ofendido auxílio aluguel com valor fixado em função de sua situação de vulnerabilidade social e econômica por período não superior a 6 meses. Ou seja, a mulher às vezes fica sem saber o que fazer porque não tem para onde ir, não tem a independência financeira. Como que eu vou sair, para onde que eu vou, como que eu vou pagar? A lei traz essa previsão de que será fixado esse auxílio aluguel por um período aí de 6 meses, que é um período que às vezes dá para ela se reorganizar e voltar a ter a sua vida normal depois. Então aqui, a questão patrimonial também tem outra parte que eu achei importante. Mas se eu sair, eu vou perder meus bens, meu patrimônio que eu lutei a vida inteira. Aqui traz essa parte do artigo 24 da ação patrimonial. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor ou ofendida. Proibição temporária de celebrar atos e contratos de compra e venda. Locação de propriedade comum, salvo expressa autorização judicial.
a mulher saiu do lar e tem todo um patrimônio, imóvel de aluguel, tem a renda que, em caso competir aos dois, então o juiz proíbe essa movimentação patrimonial durante esse período. Suspensão das procurações conferidas pelo ofendido ao agressor. É o caso que a gente falou, né? Eu preciso vender um bem, não me interessa, eu não quero saber da sua opinião, assina aqui e pronto. Assina essa procuração aqui para não precisar nem da sua assinatura se eu vou vender um bem, por exemplo. Então o juiz determina a suspensão desses documentos que pode trazer consequências graves, patrimoniais, prejuízo da mulher com relação ao patrimônio. Então, assim, a gente percebe que a legislação trouxe avanços muito grandes, mas infelizmente a gente acompanha e vê que ainda não são suficientes. São medidas que ainda não são suficientes. Falta muita questão da divulgação dessas informações. Uma parte muito difícil que fica para a mulher tomar essa decisão, porque ela vai ser exposta, às vezes é uma situação que ela vive ali uma vida sofrendo essas violências, e às vezes só ela sabe. Porque se ela buscar ajuda, se ela for, às vezes, em uma delegacia, se ela for denunciar, todo esse sofrimento dela vai vir à tona. Então, às vezes, por muito receio, por muito medo, as mulheres têm essa dificuldade de buscar. Assim, eu acredito que, falando como mulher, que o nosso emocional é sempre ceder, né? De ceder. E às vezes a gente cede até demais, e é nos casos assim que a pessoa acaba se prendendo em toda aquela situação e ela não sabe como sair da situação. Então, naquele momento que ela está vivendo aquilo ali, que ela acha que isso acontece em todo casamento, vamos dizer, quando duas pessoas são casadas, ou quando são namorados, acha que todo relacionamento é daquela forma, que todo homem age daquela forma. Então, ela acaba aceitando essa condição e passando, às vezes, ali por maus bocados, e tem mulheres que nem escapam, né? Tem muitos assassinatos. Então, eu acredito que, de um tempo para cá, a gente vê muito falar sobre o feminicídio. Mas eu falo, na minha época, na minha adolescência, eu quase não ouvia falar sobre feminicídio. Porque quando a gente ouvia falar que houve um assassinato de uma mulher, foi o marido que matou. Mas não era feminicídio. Né? Até então não era feminicídio. Mas eu estou vendo aí que desde os anos 2020 para cá, tem se batido muito nessa tecla, tem se trabalhado muitos seminários, vários informativos a respeito, mas mesmo assim, nós estamos tendo um grande índice ainda de assassinato de mulheres, né? Não só dentro de um relacionamento de casal, mas até dentro de namoro, dentro de relacionamento de amizades, né? Entre homem e mulher. Então, a gente tem visto o aumento da violência contra a mulher, mesmo com todas as medidas que o senhor explicou aqui agora à tarde para a gente. A questão do feminicídio, só para os telespectadores entenderem, né? A Lei Maria da Penha, ela trouxe um tratamento diferente para a pessoa que matar uma mulher. A pena ela é bem maior. Então, antes não tinha diferenciação. Homicídio, independente do sexo, era homicídio. Agora, o homicídio contra a mulher, a pena é muito mais severa. Então, a Lei Maria da Penha trouxe vários avanços, né? Mas eu acho que a gente precisa de uma reforma do Código Penal em si, para que, em conjunto com essas legislações que tratam de casos específicos, a pessoa pense duas vezes antes de cometer um crime. Porque aqui traz várias consequências específicas do agressor contra a mulher. Mas aí vai para a parte do cumprimento da pena, existem várias questões que precisam ser discutidas, né, no nosso sistema
penal. A gente acompanha noticiários e vê o tanto que existe a impunidade no Brasil. A pessoa comete crimes aí graves e quando vai responder o processo tem uma série de coisas que a gente não acompanha. Então eu acho que em conjunto com a Lei Maria da Penha precisa urgentemente ter uma reformulação na parte de execução da pena. Que eu acho que isso é o que falta. Porque a pessoa comete o crime e sabe que o sistema penal nosso é muito brando. Então, se houver uma mudança do Código Penal para endurecer mais essas questões de cumprir efetivamente a pena, eu acho que é uma coisa que pode ajudar a diminuir esses índices de criminalidade também. Além da questão do agosto lilás, estou até mudando o mês aqui, do agosto lilás, pegando aí um engajamento que o senhor falou, que o senhor é advogado previdenciário, não é isso? Sim, a minha formação em direito previdenciário e direito civil. Então, aí eu queria que o senhor falasse para os nossos alunos que estão terminando o ensino médio sobre a sua profissão, o porquê que você escolheu essa profissão, né, os pós e os contras dessa profissão. E aí eu vou deixar o senhor agora falar aí o que o senhor achar que é pertinente. Certo. Eu terminei o segundo grau em 2002, estudei sempre aqui no André, até o segundo grau. E o que me levou a escolher o direito? Eu sinto muita indignação quando eu vejo injustiça. Às vezes os fatos ali corriqueiros do dia a dia, não dentro do direito, porque nessa época eu praticamente não tive contato com a área jurídica, né? Mas indignação sobre injustiça. Né? E aí, através da advocacia, a gente consegue fazer com que uma pessoa tenha o seu direito garantido. Na área previdenciária, por exemplo, eu atuo muito com uma aposentadoria para o trabalhador rural. E é uma aposentadoria que é muito difícil a gente ter provas. Às vezes a pessoa trabalha a vida inteira na zona rural, mas por falta de conhecimento e informação, não tem documentos, não tem provas dessa atividade rural, mas ela cumpre todos os requisitos tarifários. E aí, depois de uma vida de trabalho árduo na zona rural, ela busca o INSS, e o INSS defende, fala que ela não tem direito de aposentar como trabalhador rural, porque não tem toda a documentação. Então, isso é uma injustiça. E aí, como advogado, a gente ajuiza a ação e consegue transformar a vida daquela pessoa ali, daquele ponto para frente, porque ela vai ter uma dignidade melhor, ela vai ter uma renda ali garantida todo mês. Então, o fato de eu ter... né? Com isso ela tem uma qualidade de vida melhor. Então, a minha profissão, eu me sinto muito realizado quando isso acontece. Não só na área previdenciária, mas quando tem um direito ali violado, que a gente, através da profissão, consegue reverter aquela situação. E eu falei, pelo menos na área previdenciária, a gente consegue transformar a vida daquela pessoa. Igual você teve no início, né? A senhora falou que seria a primeira vez que ele ia pegar o salário dela na vida toda. E aí, assim, eu me sinto muito realizado com a minha profissão por esse motivo. Escolhi a advocacia, partir para essas áreas aí do direito civil, que envolve o direito de família, que a gente está discutindo aqui, e na área previdenciária também por esse motivo. Então, sou muito realizado com a profissão. Uma dica que eu dou para quem está terminando a parte do ensino fundamental médio é que desde já tenha contato com uma área de maior afinidade para ter um conhecimento ali antes de, às vezes, prestar um vestibular. Hoje em dia mudou as formas de ingresso, mas de iniciar na faculdade, prestar o Enem, antes ter contato com uma área de maior afinidade para que já comece o curso sabendo o que vai fazer, quais são as dificuldades, o cotidiano ali de quem exerce aquela profissão. Sobre as dificuldades, como toda profissão, nós temos um judiciário que tem uma das maiores custas processuais do
do país. Isso dificulta o acesso, porque para a gente ajuizar a ação, eu tenho que quase que virar a vida da pessoa do avesso para provar para o juiz que aquela pessoa não tem condição de pagar as despesas processuais. E apesar de ter as coisas mais caras, existe um déficit muito grande de servidores, de juízes, e isso faz com que os processos demorem muito, levem mais tempo. Então é difícil para uma pessoa que contrata a gente entender que o processo dela está demorando 1 ano, 1 ano e meio, e que não é culpa do advogado às vezes, é culpa de tudo isso que eu falei, de falta de servidor, do processo demorar esse tempo todo, porque o juiz, no nosso exemplo prático aqui, o juiz aqui na nossa comarca, ele é titular de Caldas Novas e responde por Orizona. Então ele está com 2 comarcas, e isso faz com que a prestação jurisdicional, a entrega ali do resultado para o processo andar mais rápido, acaba que fica prejudicado. Então, lidar com gente é um aspecto assim, difícil. O advogado tem que ter jogo de cintura, porque 50% do nosso trabalho é como quase que psicólogo. Você ouve ali, aconselha, entende todo o aspecto que está por trás do problema do cliente para você transformar aquilo em uma ação e ajuizar. Então, assim, é uma carga emocional e de trabalho muito grande. Então, assim, é um ponto assim, negativo, né, da profissão, mas os pontos positivos com certeza compensam. Igual quando um senhor ou uma senhora lá no meio rural que vem ali emocionado te agradecer por ter conseguido um benefício que ele vai receber o resto da vida, isso traz uma realização profissional muito grande. Então, eu parto do encerramento nosso aqui, primeiro agradecendo ao senhor, né, por ter se deslocado até aqui, ter nos informado melhor sobre a Lei Maria da Penha e também ter falado um pouco aí para os nossos alunos sobre a sua profissão, que eu acho que é importante eles conhecerem as pessoas falando sobre as suas profissões, porque às vezes a pessoa acha que aquilo ali está longe dela conseguir. E às vezes é uma profissão que ele pode ter aí toda a habilidade para desenvolver, mas ele acha que por ser da zona rural ele possa não desenvolver. Então é nesse intuito que a gente está trabalhando com os nossos adolescentes, né? Que eles podem ter uma visão aí de outras profissões, além de só o trabalho da zona rural, para eles terem como opção aí no futuro deles. E a gente agradece e conta com você para o nosso próximo podcast. Mais uma vez eu agradeço o convite, foi uma experiência muito boa. Como eu disse, eu fui alfabetizado aqui nesse prédio, para uma realização também muito grande, retornar aqui depois de tantos anos e poder colaborar de forma ínfima às vezes, mas espero ter ajudado. Com relação à profissão, nós temos exemplos aqui de Orizona, de filhos de trabalhadores rurais que se tornou juiz. Nós temos um juiz aqui do Tribunal de Justiça de Goiás que é daqui de Orizona. Então, assim, o mundo é o limite. Então, procure ter informações sobre as profissões, converse com quem já está atuando na área e se sentir que tem possibilidade de exercer qualquer profissão, vá atrás e que o mundo espera vocês. Muito obrigado. Obrigada.